Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 68. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. Opa, salve, salve, retomando o rumo das vitórias e das vitórias mirradas por 1-0 como a gente gosta. Como a gente gosta, não é, Gibson? Foi uma semana ruim como a anterior, só 4 pontos, né? Então, ruim. Que horrível! 66% é que a gente tá de começando a ficar mal aproveitamento. acostumado, né, cara? A gente tá acostumado com 90, ganhar 4 em 6, a gente fica deprê, né, cara? Exatamente, com certeza. Diga o seu destaque dessa semana, Fábio. O meu destaque é que o Corinthians, com este empate do meio da semana e a vitória de hoje, completou no Brasileiro 16 jogos invictos para começar o campeonato, né? Certo. Na 16ª rodada, 16 jogos sem perder, e isso iguala o recorde do Brasileirão de início de temporada, de início do campeonato. O time que conseguiu essa mesma marca anteriormente foi o Flamengo em 2011, se não me engano. Não tinha tanto aproveitamento de pontos, teve mais empates e tal. Acho que nem era o primeiro colocado naquela ocasião. Nem era. O Corinthians tá melhor nesse sentido, mas por uma dessas simetrias universais aí, esse jogo que a gente sempre joga na vida, o Corinthians no próximo domingo vai pegar justamente o Flamengo para tentar quebrar o recorde do Flamengo. Certo. Vai fazer esse jogo na Arena Corinthians, né? Então tem amplas chances aí de conseguir pelo menos empatar e manter aí a invencibilidade, né? E ultrapassar essa marca do... Ultrapassar a marca do Flamengo. Acho que a gente vai completar um turninho aí, hein, sem invicto. O que você acha? Vai ser bonito, a primeira vez, hein, que é no turninho. Vai ser bonito. Fazer uma voltinha aí, hein? Não, vamos com calma, vamos com calma. Um jogo de cada vez. Muita hora nessa calma. Que nem o cara ele fala, né? Um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. E o próximo jogo nem é contra o Flamengo, mas depois a gente fala disso. A gente já fala disso. Antes, fale o seu destaque essa semana, Gibson. Pô, o destaque, cara... Na quarta-feira a gente acabou tendo uma surpresa ruim logo no começo do jogo. Dois jogadores se machucando, né? O Pablo e o Jadson. Na falta de duas né? surpresas. Logo no comecinho, né? 10 minutos de jogo, sei lá, 12 minutos já estavam as duas substituições. Então a gente acabou jogando o jogo inteiro praticamente, já com o time modificado. Hoje, por conta dessas contusões e também do terceiro Marquinhos cartão amarelo do Marquinhos, Isso. a gente acabou jogando com o time mais modificado também. E, cara, tipo, o time tá mantendo o padrão de jogo, cara, óbvio. Perde entrosamento, porque tem jogadores que estão lá jogando há mais tempo, e quando o cara bate a bola, já nem olha porque já sabe que tem um cara ali. Mas o time tá mantendo o padrão tático, cara. Tipo, então... manteve bem. O pessoal fica... o O pessoal tá se perguntando, pô, uma hora vai começar a ter baixa no time, o que vai acontecer? Tipo, o que vai acontecer é isso, cara. A gente vai continuar jogando, cara. O Carilho tem sempre essa política de treinar os titulares e os reservas da mesma forma, né? Sim, sem dúvida. Então... tem dado certo, apesar de cair um pouco a qualidade. Claro, os titulares são os titulares por alguma razão, motivo. é claro. É verdade, né? não é? A gente não vai querer que fique exatamente igual, mas, cara, quando cai pouco, assim, sabe? Tipo, o time mantém. Especialmente o sistema defensivo funciona muito funciona bem pra eu ia falar isso, eu vejo esse retrocesso, eu vejo o Corinthians dar um passo pra trás, e esse passo pra trás parece ser o passo pra trás que o Corinthians, tipo, o começo do ano do Corinthians, que era uma defesa muito bem postada e ganhando jogos mirrados, fazendo 0-0, empatando. Então tem, mas menos muito bem defensivamente. Ataque, assim, muito bem defensivamente, né? Quando a gente jogou 16 jogos no Brasileiro, tomou gol só em 4 deles, né? Tomou 7 gols, mas foram só nesses 4 jogos aí. Então, 3/4 do campeonato, o Corinthians não tomou gol. Muito impressionante. Impressionante também deve ser o seu destaque que você fez segredo aí pra todos nós. O meu destaque, na verdade, é uma questão. Né? Segunda-feira, amanhã, teremos um jogo, o São Paulo contra o Grêmio, né? Sim. O Corinthians tem algum interesse nisso, porque o Grêmio é o principal adversário do Corinthians nesse começo de campeonato. Tá perseguindo ali, E o São Paulo tá ali na zona de rebaixamento e tal, enfim. Claro. Eu queria saber de vocês e dos nossos espectadores também, o que resultado eles prefeririam. Uma vitória do Grêmio significa que o Grêmio vai manter os 6 pontos de diferença pro Corinthians. Sim. Uma vitória do São Paulo pode significar pro São Paulo sair da zona de rebaixamento nesse momento, né? O que eu gostaria de ver é o São Paulo meter uma sacola no Grêmio, de preferência com gols do Petros, Jusilei, esses caras que são corintianos mesmo, e pronto. Dane-se, cara. O São Paulo tá lá embaixo. O São Paulo não vai brigar com o Corinthians pelo título. Não me interessa se o São Paulo vai ser rebaixado ou não. O que me interessa é, eu quero ver o Grêmio mais distante do Corinthians. Eu quero ver a liderança cada vez mais consolidada. E você, pra mim é Gibson? isso. Cara, eu preferiria um empate, pra ser bem honesto, cara.
Você ainda ficou em cima do muro, Não, eu quero né? que os dois se ferrem, cara. Bicho, eu quero ver o São Paulo lá no rebaixamento. E eu quero ver o Grêmio perdendo 2 pontinhos, pelo menos. Ali, que a gente já vai. 2 pontinhos, a gente já vai pular pra 8 de distância. Tá lindo, bicho. Tá sossegado, cara. Deixa lá. Deixa o São Paulo sofrer mais um pouquinho também. Bom, vou deixar essa pergunta aí pro pessoal que tá nos vendo, nos assistindo aqui no live. Respondam, vocês preferem qual resultado no jogo de amanhã? Vão ficar secando o Grêmio ou vão ficar secando o São Paulo? Secar Não os vai dois. secar ninguém, Eu vou né? secar os dois. Não vai secar ninguém. Eu já acho que o Corinthians tem que fazer o campeonato dele e dane-se os outros. A gente já tá na frente mesmo, eles que corram atrás. O resultado desse jogo não importa. Não importa. Não importa. Se o Corinthians continuar nessa toada, o que menos importa é o resultado dos outros times, não é? Ficou mais em cima do muro. Mais ainda. em cima do muro. Bom, vamos falar dos jogos do Corinthians agora. Vamos falar de Corinthians. Essa aqui. semana tivemos 2 partidas. A primeira partida, quarta-feira, contra o Avaí. Né, um jogo fora de casa, um 0x0. 0x0. O que você achou da partida, Gibson? Cara, eu assim, fui curioso pelos os dois acidentes que teve no começo da partida, né? O Jadson e o Pablo se machucando. Isso já mudou o planejamento do jogo, né? Eu imagino que o Carille não contava nem de longe com isso. O Pablo acabou de se recuperar de uma lesão. Eu até fiquei, eu quero pedir desculpa que eu fiquei cornetando aqui no jogo. Falei, pô, botaram o cara pra jogar e não tinha se recuperado direito. Pelo visto foi outra lesão, né? Parece que foi, pelo que disseram, foi claro outro. Que a gente tem que entender também que se fosse a mesma, o departamento de futebol de Corinthians dificilmente iria admitir isso em público, né? Eu cara. imagino isso. Não, eu não vejo por que também mentir, cara. Pô, bicho, o crime não tá de perseguição pra que ninguém fique escondendo. Não, eu acho que não, mas é mas- melhor manter desse jeito. Se puder esconder a pataquada, esconde, né? Ainda mais essa diretoria aí, Tabajara. Que a gente... Não, mas é que eu acho que foi uma coisa tão rápida Eu não assim. estou dizendo, a gente não vai saber o que foi, o que não foi. Sei Sim, lá, sim. o Pablo, quando se aposentar, de repente, na carreira dele, possa Contar, soltar alguma é. coisa, e tal. Num livro. Naquele histórico É, ano de já 2017. No momento a gente não vai saber mesmo Sim. a realidade, né? Então vamos acreditar no... Mas é que foi uma Não, coisa. Tão no comecinho do versão jogo, oficial. assim, tipo, sabe aquela coisa que o cara nem chegou a sua direita a camisa? Que a impressão que me dá é que se fosse uma coisa que tava tão grave, ele não teria ido a campo. Né? Ele aqueceu. Ele aqueceu, tudo ele bonitinho. fez enfim, Pra ele fez ter todo o sido tão rápido assim, imagino que tenha sido uma coisa nova mesmo. Me parece crível, sei lá. Sim. Né? Não foi que ele ficou forçando o jogo inteiro e aí É. forçou e no final do jogo ele sentiu. Que nem ele vinha acontecendo nos últimos jogos, inclusive ele jogava às vezes mancando, enfim. Sim. Né? Mas enfim, o fato de ter essas duas substituições no começo do jogo mudou o jeito do Corinthians jogar. Mudou Perdeu bastante. perdeu um pouco de Força, entrosamento e ímpeto. força. E cara, esse 0x0 acabou sendo quase consequência disso. O Corinthians pressionou. O Carille queria, no final do jogo, sabe, a gente vai conversar com o jogo inteiro, mas no final o Carille ainda botou lá o Casim, uma troca até ousada, né? Tirou ali o meio de campo pra botar o Casim. E, bicho, pra tentar ir pra cima, pressionamos, 2 bolas na trave, mas não entrou, cara, não deu certo, cara. Então, foi amargo esse empate, né? Era um jogo que joga com o Avaí, tá na zona de rebaixamento, você joga pra ganhar 3 pontos, né? Eu concordo, o Corinthians ele foi pra cima no começo, ele tava com um ímpeto mais forte, e aí 10 minutos, 12 minutos caiu o Jadson, depois mais 2 minutos caiu o Pablo, e aí realmente deu uma esfriada no jogo. O jogo ficou mornão ali depois. E o cara que entrou pra criar, pra ajudar, o Pedro Henrique não vai ser, enfim, não tem nada a ver com isso, mas o Marquinhos Gabriel... que o Léo Santos entrou uma vez e marcou um gol. É verdade. Tudo bem. Não, Bom, vamos lá. todas as vezes que ele entrou, ele marcou gol, né? Mas o Marquinhos Gabriel entrou e não fez a diferença ali. Muito pelo contrário, ele jogou aquém do que ele estava jogando anteriormente. Então não acendeu o pavio ali, faltou alguma coisa, né? No time, ainda por cima tomou o 3º cartão amarelo e desfalcou hoje. Mas foi um jogo o Marquinhos bem... Gabriel entrou muito mal, né? Foi um jogo bem truncadão, assim, foi delicado o jogo. E acho que teve muito a ver com isso, assim, os caras ficaram preocupados, pô, o Jadson saiu, fraturou costela e tal, pô, o Pablo de novo. Isso mexe com a cabeça do jogador, começa também a sentir qualquer coisa, né? Nessa hora todo mundo fica meio hipocondríaco, começa, nossa, não, vou correr um pouco menos, minha perna tá assim. Não, e uma coisa bom, também lembrar que tava engraçada, frio, né? então, tava um frio desgraçado, você viu os caras correndo com aquele passinho, né, Tava frio lá. Foi uma semana fria aqui pra gente em São Aqui, Paulo, lá na imagina Santa lá no Catarina. sul, né? Muito mais. Mas o Footstats, depois dessa partida, divulgou, né, que o Corinthians, na verdade, só perdeu pontos pros times que estão nas 10 últimas posições do campeonato. Que estavam naquela ocasião. Estavam na ocasião nas 10 últimas posições do campeonato. O que o Avaí estava nessa situação. Ainda está. Ainda está, né? E o Avaí, ao contrário, contra times acima entre os 10 primeiros na tabela, tem um aproveitamento muito bom. Ele acho que é o terceiro em aproveitamento. O Corinthians tem 100% de aproveitamento. Com 2x0 do Grêmio lá no sul, né? Exatamente. Tipo, na casa contra do outros times que estão entre os 10 primeiros na tabela, o Avaí tem um aproveitamento muito bom. Se fosse assim o campeonato inteiro, o Avaí estaria disputando ali com a gente o campeonato. O Avaí tá com um time
de veteranos, né? Jogadores meio que já em Betão que o diga. fim de carreira e tal, mais experientes. De repente, contra time grande, eles se sentem mais... jogo importante, vamos jogar com mais vontade e tal, mostrar que eu ainda posso, sei lá. E contra time pequeno, de repente, eles têm mais dificuldade. E verdade seja dita, cara, aquele goleiro tá pegando muito, hein, cara. Tá pegando muito. Impressionante. Do O cara- Corinthians. sim. O cara tá em todas, né, O que cara? eu ia dizer é que assim, eu gosto do Footstats, cara. O Footstats traz uns fatos bem legais aí. Só que esse aí, desculpa, é extremamente irrelevante, porque ele pega um recorte da rodada do momento. Só que o Corinthians, quando jogou contra o Chapecoense, era a primeira rodada. Nem Chapecoense nem Corinthians estavam nas primeiras 10 posições e na última. Contra o Chapecoense Não tinha isso nada a ver. conta, a primeira rodada. Quando o Corinthians pegou o Curitiba estava em terceiro lugar do campeonato. E empatou. Então, não foi um fator ali isso. Os outros dois, tudo bem, o Atlético Paranaense estava na metade de baixo, o Avaí estava na metade de baixo. Só que o que mais me impressiona é um outro dado que eu vi depois, que o Corinthians perde quando ele, não sempre, mas para os 4 times que perdeu, nas 4 ocasiões em que perdeu, o Corinthians teve mais posse de bola que o teve que adversário. propor Perdeu o pontos, jogo, né? Perder ele não perdeu, mas perdeu pontos. Ele teve mais que posse de propor bola, o jogo, ele teve que propor o jogo. Então quando o time cede a bola pro Corinthians e fica lá atrás encolhidinho, é isso que acontece. O Corinthians às vezes não consegue penetrar, não consegue ter o poder ofensivo suficiente pra fazer isso. Isso pra mim é mais relevante do que, nossa, tá em cima da metade, porque quando jogou... Acho que o Corinthians já provou que o contra-ataque dele é forte, é uma arma importante. Agora, o ataque Só em que- si, quando a defesa tá Não, mas postada, eu o acho que isso time significa sente mais dificuldade, né? Se for isso, o Corinthians pode passar o campeonato inteiro invicto, porque se o time que vai tentar fazer alguma coisa é o time que entrega a bola pro Corinthians e fica lá atrás, vai ser difícil alguém ganhar. sim. Não, mas eu acho que o que você fala se reflete na outra estatística, né? Quer dizer, que os times que deixam o Corinthians ficar com a bola normalmente são times que jogam na defesa, times mais fracos e tal, que estão, claro, lutando por um empate ali, ou aquela bola salvadora, né? O contra-ataque ali e marca um gol. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Acho que dos 4 times que tiraram pontos do Corinthians, talvez o Atlético Paranaense seja o que mais propõe a jogo. Tanto é que foi o único que fez um gol antes do Corinthians fazer gol no campeonato, né? Sim, sim. Foi o único que chegou a estar na frente. O que chegou mais perto de ganhar do Corinthians. Podemos dizer que por 6 minutos teve o gosto da vitória. 6 minutinhos. E tem gente aí no live comentando, falando... Tem um meio de gente comentando, tem várias pessoas respondendo essa enquete aqui, a maior parte delas optando pelo empate pra ver os dois times se ferrando. Mas teve alguém que falou, umas pessoas falaram 1-0 aqui pro São Paulo, né, que se dane o Grêmio. Teve gente que falou ao contrário, tipo, São Paulo cai, Continua respondendo aí. Mas a maior parte, assim, cara, bicho, assim, 8 de 10 aqui é empate. E esse jogo contra o Fluzinho, então? Como é que foi aí? Eu confesso que eu perdi o primeiro tempo, então eu vou deixar vocês abrirem a pauta aqui pra você. Pra nossa galera aqui. Cara, eu acho que o Corinthians jogou bem, né? Como o Gibson falou no início do podcast, sentiu a falta dos jogadores, claro, mas ela não foi decisiva pra partida. Sim. O Giovanni Augusto, acho que ele foi razoável só. Ele não foi o pior, acho que em campo, mas também de longe não foi o melhor. Vou botar uma pergunta rapidinho aqui. Melhor do que o Marquinhos Gabriel na quarta? Melhor, né? Também achei. Melhor. Eu ainda desconfio muito do Giovanni Augusto, mas esse jogo ainda não me serviu pra condená-lo ao ostracismo e nem elevá-lo a craque ou salvação. Quando ele jogou bem, acho que teve as melhores oportunidades de jogo. O Fluminense ficou mais com a bola, claro, jogando no Maracanã, mas o Fluminense também vem durante a partida, eles falaram isso, quer dizer, acho que já é a 7ª partida na capital, em casa, que o Fluminense não ganha, então, quer dizer, já é um peso pra ele jogar em casa e tal. Em casa, em aspas, né? Porque eles jogam cada vez num estádio diferente. E essa era uma casa estranha, né? No Maracanã, ninguém joga no Maracanã. No Maracanã, com boa parte 23 mil pessoas lá, mas boa parte vazia, né? A parte reservada pro Corinthians lotada. E o resto espaçado, e a câmera às vezes mostrava ângulos que uma parte completamente vazia. Completamente vazio, que é feio demais ver o Maracanã desse jeito, né? Enfim, eu acho que o Corinthians jogou melhor que o Fluminense, acho que ele foi mais perigoso. Assim, o gol não foi de uma jogada trabalhada e tal, acho que aí faltou um pouco o entrosamento, faltou um pouco de uma ousadia no ataque do Corinthians, mas foi um escanteio ali que o Balbuena subiu bem pra caramba, né? Subiu demais, alto pra caramba e cabeceou, testou no cantinho ali. Foi uma cabeçada indefensável. Maravilhosa. E o Corinthians mereceu a vitória. Mas acho que a gente jogou bem, jogou melhor do que jogou na quarta-feira, mas ainda não é o melhor futebol. Não é igual ao que ele jogou contra o Palmeiras. Então, mas eu não vi no final do jogo as estatísticas, mas na hora da virada do primeiro pro segundo tempo, no primeiro tempo o Corinthians tem mais posse de bola. Foi um daqueles momentos que a gente teve que propor o jogo,
resolveu propor ir pra cima, mas a gente conseguiu finalizar bem mais que o Fluminense, bolas no gol, né? O Fluminense chuta a bola, mas é pra fora, bola no gol mesmo, o Corinthians finalizou melhor, né? Isso no primeiro tempo, eu não vi no final do jogo as estatísticas finais. Depois do gol, o Corinthians realmente passou a jogar claramente no contra-ataque, né? Deixava o Fluminense chegar, roubava a bola e tentava chegar rapidamente no gol adversário, e perdeu algumas chances boas ali, até para ampliar o placar. Eu que só tive a impressão do segundo tempo, eu achei que o Giovanni Augusto jogou bem, não jogou espetacular, mas eu achei que ele jogou bem, participativo, sempre aparecendo nas jogadas ofensivas, nos contra-ataques, mas eu achei que ele realmente apareceu bem, vi ele mais ousado do que o Marquinhos Gabriel no último jogo. Mas o Marquinhos Gabriel já tem um histórico melhor, recente, né? Sim, então é difícil. Mas acho que o Giovanni realmente ele é mais próximo em características do que o Jadson. Então acho que ele pode... Do Jadson do que o Marquinhos. Isso, do que o Marquinhos Gabriel. Então acho que ele pode preencher essa vaga melhor. O Marquinhos Gabriel jogou melhor quando ele substituiu o Rodriguinho, né? Sim. Que ele fez 2 partidas ou 3 partidas. Ou quando ele substituiu o Maicon até, né? Verdade. Quando o cara ele faz uma substituição mais ousada e tal. Isso, que aí ele tem mais liberdade e tal, né? Mas eu achei que ele foi bem, assim. Mas também no segundo tempo eu vi o Rodriguinho melhor. Depois todo mundo deu nota, eu dei meia nota pra cada um. Falei pra ter peso meio aí minha nota. Todo mundo deu nota ruim pro Rodriguinho, eu dei uma nota legal, assim. Foi 6,5, 7. Porque eu vi ele participando, assim, nesses contra-ataques, ele sempre aparecia correndo e tal, tentou chutar uma lá, tentou tocar outra aqui. Enfim, achei que apareceu. Então, a minha impressão realmente talvez não seja mas eu acho que ele fez um segundo tempo melhor que o primeiro. Talvez ambos tenham feito. Né? Eu achei que o Rodriguinho foi o pior do Corinthians na partida. Enfim, eu acho que o Rodriguinho fez uma grande partida contra o Avaí. A gente acabou não falando disso. Sim. Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores ali. Acho que depois que ele voltou da seleção, a melhor partida que ele fez com a camisa do Corinthians foi essa contra o Avaí. Agora, já nesse domingo, não me agradou muito. Acho que ele... acabou perdendo muitas bolas. Eu já não gostei do Cleison. Entrou e não fez nada. E essa sentida na perna do Romero aí? Cara, eu acho que ele tá... O Romero é um touro. Acho que até quarta-feira ele se recupera. E aí a gente precisa perguntar, claro, se a gente vai entrar com o time titular ou não. Mas, enfim, o Corinthians completou nessa rodada contra o Fluminense 30 partidas sem derrota, né? Quer dizer, no ano, seguidas. Já é a terceira, né? Maior série histórica do Corinthians. É a terceira maior série. Se o Corinthians passar mais uma semana sem perder, quer dizer, não perder nem pro Patriotas nem pro Flamengo, ele já passa a ser a segunda. A segunda maior, que é 37 ou 38, agora melhor esqueci. Campanha da história, que é enorme, porque a primeira e a atual segunda são campanhas de 1950, né? Sim, a gente tá falando de campanhas que nossos avós corintianos viram, né? Nem nossos pais viram direito. Então a gente tá falando de muito tempo atrás aqui, era outro tipo de futebol, outro tipo de campeonato, outro tipo de calendário, outro tipo de competitividade, assim. Na era moderna, é de longe o maior feito aí em termos de invencibilidade desse time, cara. Sem dúvida. É realmente grandioso o que o Corinthians está fazendo agora. Bom, e tem mais gente aí no live respondendo a nossa pergunta, participando. A maior parte da pessoa falou de empate mesmo, cara, aqui. Empate, tem aí um ou outro falando uma vitória pra cada lado, mas a maior parte que é um empate, que eu vejo todo mundo sofrendo mesmo. O Chico começou uma pergunta aqui, falou: o que você achou da atuação do Corinthians hoje? Dá pra confiar nos reservas? Eu responderia o seguinte pra ele, cara: no começo do ano a gente não confiava nem nos titulares, cara. É verdade. Então assim, cara... nem no técnico. Então, exatamente. Não quero nem botar uma fezinha. Não botar essa fé que tá tendo agora, óbvio. Ninguém podia adivinhar isso, não. Claro. Né? Agora, nos titulares a gente botava fé, cara. Né? Então eu vou responder assim, cara, não é que eu bote fé nos reservas, eu boto fé no Carille pra arrumar a casa pros reservas, entendeu? Eu boto fé no sistema, né? Exatamente, o sistema Carille tá muito bem feito, cara. Acho que o problema é que agora a gente já tá entrando numa seara dos reservas, né? Porque você vê, sai o Giovanni Augusto, o cara que entra no lugar dele... O Jadson já tava lá, o Marquinhos Gabriel já não tava lá, tava o Giovanni Augusto. Aí sai o Giovanni Augusto, entra o cara que era o reserva do reserva. Tudo bem, vai entrar o Camacho, aí tá tudo certo também. A gente tem que lembrar, enfim, a campanha de 2015, gloriosa campanha de 2015, histórica também, Corinthians campeão, também tivemos momentos perigosos ali, né? Sim. O Iago chegou a jogar uma ou duas partidas improvisado na lateral esquerda, porque o titular, o Wendel, estava machucado, e o Arana também acabou se machucando. Então, às vezes acontece isso, e aí o sistema tem que funcionar bem para dar suporte para esse jogador que está entrando até, às vezes, fora de posição, né? O próprio Chico Gomes mandou outra pergunta aqui que tinha a ver com uma coisa que eu queria falar também. Ele falou: Cássio está na seleção? Vocês acham?
eu acho que ele tem uma chance enorme de ser Ser convocado. convocado, eu também acho. Cada vez mais, a cada partida, porque ele, Então- ele vem fazendo que partidas vem de boas encontro ao atrás que de eu queria partidas falar boas. que era, cara, e o Walter, bicho? Todo mundo sabe que o São Paulo tá aliciando. Então rolou Tá essa ali coisa atrás, essa semana, né? E o Corinthians já né? falou que não negocia. O Walter é uma coisa engraçada. Aparentemente, quer dizer, os boatos giram que o Corinthians parece que tem uma porcentagem minúscula do direito federativo. 5% é o que me disseram. E ele, apesar de ser reserva, ele ganha tipo 250 paus. Assim, Para um reserva, goleiro ainda, é uma grana espetacular. O que mostra que o Corinthians tem bastante confiança no Sim, Walter, né? E o Walter já tem 30 e poucos anos, enfim, já tá numa fase da carreira que acho que se ele almejar alguma coisa a mais, ele tem que sair mesmo, né? Ah, sim. Ele, pessoalmente, tem que sair. Mas o Corinthians já falou que não vai negociar. A impressão que eu tenho é que esse é o caso, cara. Ele sabe que ele tá num momento bom pra caramba, ele tá pegando bem. Às vezes que ele entrou, a gente viu que o cara tá um puta goleiro. Só não tá no gol porque o Cássio também tá numa fase absurda e tem o histórico com a equipe toda. Cara, ele quer jogar, cara. Tipo, esse é o fato, né? Eu acho que aí no final do ano vai depender dele falar, bater lá na porta do Roberto Andrade e falar, então, eu quero sair e dar o meu boné. Mas agora, durante o campeonato, nem a pau o Juvenal. Mas o Corinthians tem 5%, mas ele tem contrato de 2019. Sim, né? sim. Então, não é fácil tirar o cara. Não, tem não. multa lá, sim. ele ganha 250 pau, a multa não é pequena e tal, enfim. Não. E, enfim, ele tem o direito dele de decidir o que ele quiser, mas assim, o Cássio já quase saiu algumas vezes do time, Então, o Cássio eu ia já falar quase isso foi hoje, né? reserva Que dele algumas vezes. hoje teve aquela trombadona, né? O Cássio caiu. Até a impressão que ele caiu desacordado, por jeito que ele caiu no chão. Eu pensei comigo, falei, bom, se ele desacordar, cara, pelo menos entra o Walter vai jogar um pouquinho, ele não vai querer sair. Já pensou no lado bom, né? Tem que pensar sempre lá do banco, deixa o Walter jogar um pouquinho, bicho. Cássio, dá um relax, vai ficar. Não, mas eu também não acho que é da personalidade do Walter brigar, Sim, falar, não, eu eu também quero ir acho que embora, ou vai faltar em treinamento, dar uma de rebelde. Não, eu acho que não também. Eu acho que se ele for sair, ele vai sair no final do ano. Nos bons termos, Acho né? que Vai pode conversar ser com no o final Paulo. do ano, aí com a equipe se preparando pra isso, e de repente compensando o Corinthians com um pouco mais do que esse 5% daria direito, né? Porque é uma quebra de contrato aí, tem falando de multa e tal, sim. enfim. Então, acho que tem chance sim dele sair pra alguma coisa, porque ele tem visibilidade. De repente o Douglas, continuando bem esse ano, volta pro Corinthians no fim do ano e aí a gente tem um outro reserva veterano com experiência que possa participar ali, né? Porque eu gosto do Kaique quando ele entrou, eu gosto do Matheus Vidotto quando ele entrou, mas são, assim, não foram testados amplamente pra gente saber. O Walter é um cara testado. Sim, com é um certeza. cara testado em vários sentidos. De como ele defende, de como ele é líder em campo, de como ele se porta, de como ele... Não, inclusive naquela última vez que ele ficou jogando como titular, que ele só saiu porque se machucou também. Cara, tipo, por mim ali, naquele momento, o Cássio não voltava nem a pau, cara. Ele tava muito forte. O Walter tava muito E forte. o Cássio viu isso e Sim, já se tava ligou. negociando. Já tá, Sim, os empresários é dele claro. estavam na Turquia tentando despachar claro. o Cássio pra algum lugar. Com certeza, né? Porque os dois sabem muito bem que os dois estão num belo momento, assim, né? Sim. Então... Essa é a verdade. A gente tem 2 goleiros titulares, né? Tem time que não tem nenhum. Tem time que fica procurando, importando o cara atrás de sei lá onde e não tem nenhum. E tem time que tem 2 como o Corinthians. Pelo menos 2. Menos dois, né? Talvez mais até. Bom, vamos falar então das próximas partidas do Corinthians. Na quarta-feira a gente tem o jogo pela Sul-Americana contra o Patriotas. Na Arena Corinthians. New England Patriots. Quase isso. A primeira partida foi um empate, 1-1, né? Com aquele gol do Balbuena também. Sim. Um raro caso do Corinthians sair atrás. Saiu atrás e o gol e só empatou nos 40 e tantos do segundo tempo, né? Sim. Por causa desse empate, eu acho que começa com uma vantagem. O 0-0 é Corinthians, né? Sim. Porque marcou o gol fora de casa. Teoricamente, o Patriotas deveria vir pra cima para tentar marcar 1-0 e fazer o Corinthians sair ali da defesa. Enfim, o que vocês acham que pode acontecer? E vocês acham que o Corinthians deve entrar com o time titular ou com o time reserva, enfim? Bom, o time titular não dá, porque o Jadson e o Pablo estão quebrados, né? Mas não vamos colocar os caras quebrados pra jogar. Mas dá pra jogar, eu acho que tem que entrar com o time que seria o titular ao invés desses, né? De repente fazer uma avaliação física, sei lá, se o Romero sentiu uma fisgada e tal, mas tem que pôr força total ali. O que dá pra pôr tem que pôr, porque acho que tem que brigar por essa vaga. E é em casa, não tem aquela coisa do deslocamento todo. Eu acho que o que a gente quis poupar muito mais naquela ocasião era o deslocamento, ir até lá, como ia ser tudo isso e tal. O cansaço mesmo da viagem, que ia ser muito complicado, né? Jet lag. Mas agora, cara, acho que tem que pôr o que tem de melhor aí pra jogar contra os caras. E acho que o Patriotas,
não vai ter jeito, eles vão ter que vir pra cima. Talvez eles segurem o primeiro tempo, tentem dar uma segurada, mas assim... Mas vão ter que vir, né? Não tem O jeito. Corinthians também não pode morder essa isca e cair nessa armadilha. Se os caras ficarem tocando pro lado, a gente também pode tocar pro lado que vai ser melhor pra gente. Quando os caras virem pra cima, a gente vai pra cima deles também, dá o bote. É assim, vai ser uma luta de vários rounds e quem ficar só dando jabzinho na mão do outro não vai adiantar nada. Não, mas eu acho que o Corinthians poderia testar alguns jogadores. Eu acho que poderia talvez dar mais tempo, talvez pro Léo Príncipe, talvez pro Paulo Roberto e por que não pro Casim também, lá na frente. Eu acho que podia deixar alguns jogadores no banco para entrar em caso de necessidade. O Jô tem jogado muito, né? E ele quase nunca é substituído, faz partidas inteiras e tal, é uma peça importantíssima pro Corinthians. Talvez fosse o caso de dar um descansinho aí para alguns jogadores e eu elegeria o Jô. E dá um pouco mais de estrada para Claro, também, claro, né? claro. O Casim, ele tem entrado meio afobado, tem perdido gols, enfim. Não tá mostrando muito futebol. De repente, começando a partida, dando a confiança para ele ter 90 minutos, não entrar só naqueles 5, 10 minutos finais que ele fica afobadão. Talvez fossem bom para ele, né? Não sei. Mas eu me preocupo. O Corinthians, ele tem... ido bem com substitutos, mas toda vez que a gente tem mais do que 2 substitutos, aí cai muito a produção do time, cai muito. Então a gente já vai ter 2 necessariamente, porque já tá sem o Jadson e sem o Pablo. Acho arriscado. Eu acho que esses substitutos eles têm que entrar, até porque eles vão jogar por um bom tempo, né? Quer dizer, a gente acabou não comentando aqui, mas o Pablo fica 6 semanas fora e o Jadson tem pelo menos um mês fora. Eles vão perder uma boa quantidade de partidas aí. Já passaram 4 dias disso aí, pô. Já tá passando. O tempo já tá correndo. O tempo tá correndo. Então, claro, quando a gente fala time titular, eu não tô falando do time titular com os caras machucados, né? Tô falando do time titular com os caras inteiros. Possível titular. Né? Não é? Eu já tinha falado aqui, cara, que pra mim eu não me importo com o Sul-Americana, cara. Eu tô nem aí. Mas dado... Pra você, então, entrava com os júniores. Por mim, botava o sub-16 pra jogar na porcaria lá, cara. Mas, dado que a gente tá lá com pelo menos, né, agora a gente tá com o que aí? Pelo menos 6. Pelo menos 6, né, talvez 9, tá? Talvez 9. Enfim. Ou 8. Mas pelo menos 6 pontos na frente, vá lá. Põe o time pra jogar então, mas eu iria na tua, cara. Eu colocaria o Casim, eu daria um pouco mais de estrada pra outros caras jogarem. Não ia com o time inteiro completo, claro, não. Eu tô falando isso, é uma percepção minha. O departamento médico do Corinthians deve ter dados mais científicos, né? Pra falar, não, o Jô tem uma recuperação fantástica, bota ele lá de novo. Não, mas acho que a questão... Vamos tirar o outro cara e tal. Pra mim, a questão que pegava não era tanto da recuperação do cara tá cansado, tá sentindo a sequência. É de dar estrada pros outros, cara, sabe? Aproveitar e falar, bicho, vai, Casim, joga aí, cara. Vai botar o Léo Príncipe e falar, Léo, mostra aí um pouquinho, vai ver se... Vamos ver como você tá. E aí, cara, deixa os caras aí no banco, velho. Se precisar, põe. Porque provavelmente o Fagner deve ser convocado pra seleção. Sim, enfim, sem dúvida. O Léo Príncipe vai ter que entrar pra substituí-lo. Exatamente. O garoto ficou machucado um tempo e tal, podia ser importante. Aproveitar um jogo desses pra ver o que acontece. Você falou do Cássio, se o Cássio é seleção e tal, e o Jô? Será que o Jô não corre o risco de ser convocado, não? Eu sei que no começo do ano era uma piada quando o Casagrande falava isso, mas hoje, você olha o campeonato, o Jô é artilheiro do campeonato, é o melhor atacante do campeonato, em termos, todos os fundamentos técnicos, aí que você vai olhar, ele é o cara, pô. Sim. No Campeonato Brasileiro ele é o cara. Se o Diego Souza foi convocado por ser o cara no Campeonato Brasileiro, por que o Jô não pode ser também? Eu ainda acho que o Jô é o craque do campeonato, desse atual campeonato. Apesar daquela bola de prata e tal que eles fazem, o craque é o Cássio até, né? É o que tá ganhando a bola de ouro lá, mas eu acho que o craque é o Jô. Mas eu não acho que chegou a hora dele ser convocado ainda. Eu acho que o Cássio é uma posição que realmente não tem firmeza, né? A gente tem que jogar goleiros que eram titulares, que agora são reservas em times europeus, quer dizer, eles fizeram umas transferências e são reservas, então não estão jogando, quer dizer, para um goleiro esse tempo de jogo é importante. Sim, sem dúvida. E o Tite inclusive já falou para esses jogadores, se continuar na reserva, não vou convocar. E o Cássio tá jogando muito aqui no Brasil, jogando muito no Corinthians, fechando o gol, então merece ser convocado. No ataque a gente tem mais opções, né? Quer dizer, o titular da posição é o Gabriel Jesus. Não, eu não tô falando que o Jô vai ser titular da seleção, mas convocado, pelo que tá fazendo. Mas eu acho que ainda tem o Firmino, você tem o Diego Costa, você tem outros jogadores ali.
Não, o Diego Costa joga pelo Cruzeiro. Douglas. O Douglas Costa. Isso. Mas eu bato no exemplo do Diego Souza, do Ricardo Oliveira, esses caras. Não importa a idade, etc. Estando em boa fase, mostrando no Brasil que estão fazendo bem, que estão sendo os melhores na posição dentro do Brasil, foram convocados. Ah, sim. Acho que o Jô tem grandes chances e ninguém tá falando disso mais, nem o Casagrande tá falando disso mais, mas eu acho que ele tem grandes chances sim, porque eu vejo tecnicamente ele muito bem, assim, muito bem mesmo. Isso eu tenho que concordar. Vamos aguardar, né, o que passa na cabeça Vamos do ver. professor Tite. Vamos. E se você não quer que o time titular jogue contra o Patriotas, e se colocar as meninas contra o Patriotas, o que Eu você acho acha? que dá jogo, hein, cara. Vamos colocar o Corinthians Audax lá, a Bianca Brasil coloca uns 3 ali, fácil, nesses topo, hein, colombianos, cara. Eu topo botar Eu pra acho, jogar lá, cara. A cara. Gabi Nunes põe umzinho também, hein? E vai ser uma puta vitrine, parece vai ser legal, vai lá, mete uma surra nos caras dos Patriotas. Ia ser lindo, cara, ver as meninas surrando Eu nos acho, caras. elas iam lavar a alma. Bom, depois desse jogo da quarta-feira contra o Patriotas, o Corinthians joga contra o Flamengo. Domingo, outro jogo na Arena Corinthians, em casa. Portanto, essa semana, 2 partidas em casa. Fizemos quatro essa mesmo? semana passada, 2 partidas fora e agora 2 em casa. O Flamengo tá em quarto, né? Tá com 28 pontos. E aí tem aquele duelo, né? Com essa contusão do Pablo, vai ter de novo aquele duelo do Pedro Henrique com o Guerreiro. Que no ano passado também foi na Arena e o Pedro Henrique colocou o Guerreiro no bolso, não fez nada. E aliás, o Corinthians colocou o Flamengo no bolso e ganhou de 4-0, 2 gols do Romero, enfim. No ano passado, com aquele time de 2016. Mas aquele time teve bons momentos ainda, naquele Teve. naquele primeiro turno. Eu acho que esse jogo é meio parecido com aquele jogo, o jogo que a gente fez contra a Porcada, né? Se o Corinthians ganhar, abre mais diferença ainda de pontos pra eles e meio que tira eles da disputa, ou praticamente tira, né? Já fica muito complicado pra voltar. É um time que tá numa crescente, né? Tá subindo aí, mas também que dá umas derrapadinhas aqui dá uns ali. vacilozinhos, né, assim. E em casa, cara, acho que o Flamengo tem grandes chances aí. Que tem contratado muitos jogadores, né? Tá cheio de dinheiro, enfim, tem o Diego, tem o Everton Ribeiro, tem o próprio Guerreiro, e ainda não formou exatamente um time, né? O Corinthians tem um time. Sim. Acho que vai ser um jogo legal de ver se esse jogo vai ser Vai massa. ser legal, com certeza. O clássico das multidões, né? As 2 equipes com maior torcida no Brasil. Mas vamos lembrar que o Flamengo não tá mais na Libertadores, mas tá disputando as Sul-Americanas também, né? O Grêmio tá disputando Libertadores, Palmeiras tá disputando Libertadores. Os caras têm outras preocupações aí. Acho que o Flamengo não vai priorizar a Sul-Americana, tanto que jogou o primeiro jogo da Sul-Americana, acho que nem foi com time. Foi com time misto e ganhou de 5 lá. Então acho que nesse próximo jogo nem vai se preocupar muito. Realmente, acho que o Corinthians tem boas chances aí, porque muitos adversários diretos têm outras preocupações, né, cara? E o Flamengo seria o adversário mais direto com menos preocupações. Com menos preocupações. Então é o momento de dar uma cotoveladinha neles ali, né? Fazer que nem o Pedro Henrique fez ano passado com o Guerreiro. Põe o Flamengo no bolso e sai andando. O Eduardo Augusto aqui falou: Balbuena tem o mesmo número de gols que o Borja. A ESPN tava mostrando agora, depois da partida, que os números do Balbuena no ataque são superiores ao do Romero. E os do Romero em Na desarme defesa são superiores os dois são paraguaios, né? Vai entender. Mas aí é aquela brincadeira, quer dizer, o Romero, ele conclui muito mais vezes ao gol. Então, na porcentagem, ele tem menos acertos, menos gols feitos por chutes tentados do que o Balbuena. E o Romero também desarma muito, mas o Balbuena, às vezes ele não desarma, mas ele se adianta, né? Então, quando você vê o número de desarmes, o do Romero é muito mais alto, mas sim. o Balbuena se adianta, ele se antecipa, ele tira tem que pensar bolas aéreas sim. e tal. No Enfim, sistema defensivo do Corinthians, o Balbuena é tipo a terceira linha de confronto do ataque adversário, né? O primeiro é o Romero, então ele tem muito mais chance ali. Não, o Romero geralmente ele é o primeiro e ele é o último. Porque você pega a bola e volta. Ele volta, o primeiro, o segundo, o terceiro, aí o Balbuena vem, aí depois o quinto ainda é ele. Tá lá. O Romero é o cara. Bicho, eu não queria ser adversário dele, deve ser muito chato jogar contra o Romero, que o cara não para, velho. Parece aquele cachorro bravo, sabe? Aquele cachorro irritante. Você joga a bolinha e ele traz de volta. Você joga a bolinha e ele traz de volta. Aí na 50ª vez você fala, cara, pá, já deu ele. Ele tá lá, cara, caindo, vamos brincar mais. Mas caralho, mano, para, mano. O cara fica assim o jogo inteiro, né, velho? E Fábio, você quer falar das meninas? Quero falar das meninas. Eu falei que elas lavariam a alma contra os Patriotas, não é à toa, né? Elas tiveram um resultado avesso aí nesta semana. Infelizmente, perderam aí o segundo jogo da final pro Santos. Tomaram 1-0.
foram pra cima, jogaram, controlaram o jogo o tempo todo, mas não conseguiram colocar na rede ali e tomaram gol no contra-ataque, assim, daquela atacante argentina, Solly James. Que parece que jogou muito bem o Jogou campeonato. muito né? bem Foi o um dos campeonato. destaques, Foi né? artilheira do campeonato, né? Ultrapassou a Bianca Brasil aí na reta final. Foi artilheira do campeonato. E, enfim, aí o Corinthians ficou em vice no brasileiro, mas muito orgulho das meninas, Claro, né? fizeram Jogaram uma muito, campanha né? boa Grande demais, campanha. né? Excelente campanha. Não foi essa vez, mas temos outras vezes aí pela frente, né? Mas elas disputam outros campeonatos Elas ainda. disputam outros campeonatos. Vão jogar o Campeonato Paulista, segunda fase. Vão jogar a Libertadores feminina esse ano também. E, se não me engano, ainda tem a Copa do Copa Brasil, do Brasil, feminina. é. Eu não sei se a Copa do Brasil e Libertadores no feminino tem essa coisa, joga um, não joga outro. Não sei como é que tá acho isso. que não. É. A tabela é completamente diferente. Mas acho que, mas enfim, tem opções aí pela frente, coisas pra jogar, coisas pra fazer. E tá com um time bom, tem umas meninas muito boas aí, honrando a camisa com valor aí. Parabéns pras meninas, temos muito orgulho de vocês. E tem mais gente aí no live perguntando, fazendo comentários. O Renan William aqui falou, Zidanilo, volta logo. O Danilo, aliás, tem muita gente esperando o Danilo voltar, né? Eu acho que tem mais uns 20, 15 dias aí de treino antes dele poder jogar alguns minutinhos. Acho que ninguém espera o Danilo voltar mais do que o próprio Danilo, porque ele adora jogar bola, ele deve estar cansado de só treinar, Sim, sem ele é um dúvida. puta líder ali no banco, no vestiário, nos treinamentos. Tenho certeza que ele é um técnico em formação ali. A gente brincou outra vez aí que de repente sai o Carille e vai vir o Fubá. Eu não duvido nada que futuramente venha o Danilo ser técnico aí desse time. Não logo depois da aposentadoria dele, mas é um cara que ajuda muito. Fazendo o ali. estádio, né? Sim, com certeza. Fazendo coisas devidamente, né? Tudo não, com o seu tempo, não vamos tudo- apressar as coisas. Sim, sim. Bom, Gibson, antes de terminar, você tem que lembrar os nossos espectadores, ouvintes, Todas as nossas redes. as nossas redes sociais, por Agora favor. ficou, tá aumentando, cara. Precisa parar com esse negócio de rede, cara. Isso já trabalho, né? Tem que já trabalho. Então vamos lá, fora o Facebook, o galera tá vendo live, tem o SoundCloud, tem o Twitter, o Instagram, o YouTube e onde mais falta? E o iTunes agora O também. iTunes. Agora tá o iTunes, todos eles Irmandade Corintiana com TH. Vai fazer que nem um amigo meu foi procurar outro dia a página e colocou sem o H lá e ele ficou, eu não tenho a página. Eu falei, caralho, escreve lá do time direito aí, né? Fora só no Twitter querem mandar Timão, Irmandade. Né? Timão Então, Timão sem TH. sem TH. E o nosso e-mail é irmandadecorintiana, com TH também, Outlook.com. Bom, é isso aí, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui até semana que vem com mais 4 ou 6 pontos, Mais 4 ou 6 pontos. né? Pra manter, Aliás, pra no manter brasileiro, no máximo 3, né? Mas, Tá valendo. Mas a gente entendeu. Com 2 vitórias, um empate, uma vitória. uma classificação e uma vitória. Tá Tá ótimo. bom, tá bom. Então Vai, é isso. Corinthians! Vai, Vai, Corinthians!